Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, presentes aqui na paróquia Nossa Senhora da Assunção, neste segundo dia de novena em louvor, esta padroeira tão querida, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco pelas redes sociais, Deus te abençoe, que Nossa Senhora da Assunção nos proteja, nos guarde, nos ilumine nessa noite. Querido Padre Marcos Rogério, que bom estarmos juntos mais uma vez e quão feliz eu fico de ser convidada para rezar aqui com vocês. Padre Marcos Rogério é um amigo querido de muitos anos e além da amizade que sempre me enche o coração, eu também gosto de vir aqui porque ele tem muito bom gosto. Aí eu copio tudo, levo lá para a catedral. Eu já chego aqui andando, olhando tudo para ver o que tem diferente. Tem umas coisinhas diferentes aí, eu vou copiar. Brincadeira à parte, hoje a palavra de Deus nos fala realmente ao coração. Como é bom constatar a generosidade de Deus para conosco. Desde os primórdios da humanidade, sempre foi assim. É e sempre será. E aqui nós temos como referência um trecho que corresponde à primeira leitura que está no livro do Deuteronômio. E aqui se destaca duas palavras, duas virtudes, melhor dizendo, que Moisés instrui e exorta o seu povo a praticá-las. A primeira e grande virtude no discurso de Moisés é justamente aquele de amar a Deus. Sabemos pela tradição do Antigo Testamento que por causa do pecado o povo foi parar no exílio do Egito. E lá no exílio, diante do sofrimento, diante de inúmeras provações, aquele mesmo povo caiu em si e começou a pedir a Deus libertação. E Deus é Pai, né, gente? Libertou. E esse povo saiu peregrinando pelo deserto, mas segundo o livro do Deuteronômio, na segunda semana de caminhada já começou a murmuração. Eles pediram pela libertação, a libertação veio, Deus designou Moisés, e aí começaram a reclamar que estavam sentindo falta das cebolas do Egito, que estavam sentindo falta da carne, e que era melhor ter ficado lá no Egito mesmo. A verdade é que desde quando o ser humano pisou nessa terra, a contradição nasceu junto e permanece no coração, e ela finca raízes quando não observada e quando não se coloca a vida totalmente nas mãos do Senhor. Então começaram a reclamar que estavam com sede. Deus vai lá, toca, fala com Moisés, olha, você vai tocar com um cajado na rocha, e assim Moisés procedeu, e daquela rocha brotou água viva, aquele povo saciou a sede. Falaram que estavam sentindo falta de carne, Deus manda as pombas do céu para alimentar aquele povo. E sabe com que eles retribuíram? Construindo um bezerro de ouro. Então, devolveram o amor de Deus com desamor. A fidelidade de Deus foi correspondida com infidelidade. A proximidade de Deus foi correspondida com afastamento. Porque um coração, quando não pousa no Senhor, conforme nos diz Santo Agostinho, ele viverá sempre intranquilo, insatisfeito e infeliz. Portanto, amar a Deus de todo o coração. Mas naturalmente que nós precisamos adentrar na palavra
com sabedoria, com conhecimento, para corrermos o risco de um fundamentalismo que não ajuda e que contradiz a inteligência que o Senhor nos propõe a vivermos. Quando o texto nos fala o amor, corresponder o amor, viver esse amor em espírito e em verdade, todo o coração, não está falando no texto original de um amor meramente afetivo. Porque se nós pegamos os textos no original, quando se fala assim, amarás o Senhor de todo o teu coração, nós somos latino-americanos. Nós temos o coração na boca. E aí, a gente pensa que tudo se resume apenas ao aspecto afetivo. Mas na tradição, no original, se pegarmos o texto lá no hebraico, quando diz de todo o coração, quer dizer de todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com a sua atitude, e de fato o texto quer dizer que o nosso amor a Deus precisa ser um amor muito mais efetivo do que afetivo. Por uma razão muito simples. Humanamente falando, nós somos sensíveis. Nós mudamos de opinião com muita facilidade. Nós temos a capacidade de chegar aqui morrendo de amores pelo Padre e ir embora detestando. Só para vocês entenderem como que nós somos. Mas o amor a Deus não pode ser um amor simplesmente afetivo. O amor daquele povo lá no deserto era um amor inicialmente totalmente afetivo e por isso traía Deus. Se fosse um amor efetivo, mesmo diante das provações, das dificuldades, da fome, da sede, eles permaneceriam fiéis porque saberiam que morrendo com Deus, de Deus seriam. Mas quando o amor é apenas afetivo, quando o amor é raso, quando o amor não tem raiz, na primeira dificuldade que vem, se afasta de Deus, se afasta das pessoas, se afasta da paróquia Nossa Senhora da Assunção. O Padre Márcio Rogério, então vocês vão não querer nem ver. Só para dizer que o amor verdadeiro é o amor que traz em si o comprometimento com a vivência da fé. O amor de decisão, o amor de adesão, o amor de compromisso. Na exortação de Moisés, o primeiro ensinamento é esse. O segundo ensinamento, que também tem um caráter exortativo, se dá justamente quando nos é dito no texto que mesmo aqueles que semearam, sem semear, colheram, receberam sem nada contribuir, mesmo assim receberam, porque tudo era dom e é dom de Deus. E só Ele servirás. Portanto, o princípio da gratidão é fundamental. Nós precisamos exercitar a arte da gratidão. Sem agradecer, sem essa experiência viva de fé, nós corremos sério risco de ofender as pessoas, de ofender a Deus e de ofender as pessoas com as quais nós convivemos. A gratidão é um dom, porque humanamente falando, e quando o nosso amor é apenas afetivo, a gente sempre vai se sentir titular de todos os direitos do mundo, e em contrapartida não nos sentimos responsáveis e nem compreendemos que temos também o dever de praticar aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é santo. Tem um documento conciliar chamado Lumen Gentium, que trata em um de seus capítulos sobre a vocação universal à santidade. E de fato, todos nós que recebemos o santo batismo e portanto o munus santificandi, temos essa vocação à santidade. Mas ter a vocação à santidade não significa necessariamente ser santos. Sabe por quê? Porque ter a vocação e não vivenciá-la não vai mudar nada. A gente pode conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de capa a capa. Se não a colocarmos em prática, não vai valer absolutamente nada. Será um livro como outro qualquer, sem qualquer incidência na nossa vida. Portanto, leia a palavra, mas se comprometa a viver tudo aquilo que lê. Quando nós somos ordenados,
ou até mesmo nos leitoratos, no acolitato também, às vezes dentro do rito, fala: tenha cuidado com aquilo que lês e faça todo o possível para colocar em prática. Então não fique só na leitura, viva aquilo que você lê. Mas também, nesse itinerário bíblico, e nessa dimensão e da grandeza que a palavra de Deus tem, o evangelista Mateus também nos ensina nesta noite. E aqui, para bem vivermos a palavra, temos uma expressão que serve para alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Vejam que nos versículos iniciais, Jesus estava com seus discípulos em uma multidão. Então um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de mim, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre com ataques fortes. Você sabe que nas entrelinhas desse texto, você vê o amor grande e efetivo que esse pai tinha para com o filho. Se fosse só um amor afetivo, ele ia ficar achando: meu filho está doente, eu ia ficar lá em casa. Não ia recorrer a Jesus, não ia ter iniciativa, porque o povo de Deus peca por falta de iniciativa, de coragem, de brio. Ia ficar só sofrendo, chorando e não ia mudar nada. Mas aquele pai, cheio de amor pelo filho, o fato dele ir até Jesus, com garra, com disciplina, tendo plena consciência da situação difícil que ele estava vivendo, ele amou de verdade aquele filho. O povo de Deus é um povo que ama só com o coração, mas quando o outro está com necessidade, não faz nada. Isso também serve para o ambiente familiar. Sabe que às vezes a gente ama com o coração, mas na hora de ser companheiro, de partilhar a vida, como diz a expressão popular, segurar no chifre do boi juntos, corre. Aí só reclama, murmura e não ajuda em nada. Esse amor é totalmente dispensável. Esse tipo de comportamento não ajuda em absoluto. Vejam que a principal referência bíblica que nós temos como modelo de cristã, de verdadeira cristã, é justamente Maria. O amor de Maria por Jesus era um amor afetivo, mas também efetivo. Tanto é verdade que ela saiu peregrinando com Jesus diante das perseguições. Menino sendo ainda, nós sabemos, quando Herodes mandou assassinar os meninos que tivessem até 2 anos, ela saía correndo para tudo quanto é lado, juntamente com São José. Amor, cuidando, dando a vida, renunciando a si mesma para o bem daquele filho. E esse amor foi tão efetivo que ela o acompanhou durante toda a sua vida. E quando Jesus estava no alto da cruz, no momento humanamente mais difícil, onde estava Maria? Lá aos pés da cruz. Porque quem ama de verdade não corre. Quem ama de verdade não abre mão. Quem ama de verdade sabe se comprometer. Quem não se compromete é porque não ama, é porque não é parceiro, que não sabe fazer outra coisa a não ser reclamar da vida. Maria é também a mãe do silêncio. Sabe por que ela era grande? Porque ela não fazia para aparecer para os outros. Ela tinha plena consciência da sua essência e do seu amor genuíno. E por isso, ela amava muito mais com gestos do que com as palavras. Mas aí, esse pai do texto evangélico fez a mesma coisa. E aquele homem, então, pediu com tanto amor que Jesus libertou seu filho de uma situação realmente difícil. Mas aí, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, fazer a cura naquele jovem, e também algumas outras passagens dos evangelhos sinóticos nas quais Jesus expulsa o demônio, porque os discípulos não conseguiram fazer. E aí Jesus diz: ô gente sem pouca fé, gente perversa, até quando vou suportar vocês? Porque eles ainda não tinham passado pelo processo de amadurecimento.
E por essa razão não conseguiram fazer nada. Porque vocês sabem, existem as tentações do mal. Mas nem tudo é do mal. Eu vou contar para vocês. Eu estou na terceira paróquia. Eu fui pároco na paróquia São Pio X, na Fama. Depois Nossa Senhora das Dores, na Vila Pedroso. Depois fui para a Catedral. Depois fui para Roma estudar e voltei para a Catedral de novo. Estou lá até hoje. E eu me lembro quando eu estava na Vila Pedroso, alguém foi e falou assim: padre, olha, minha mulher está com espírito mau e ninguém consegue arrumar, expulsar esse espírito mal dela. E você pode me ajudar? Ele estava com medo e eu também, né? Porque eu não estava acostumado com essas coisas. Eu também fiquei, gente. Eu fui. Tinha o pessoal do grupo dos jovens. Eu falei: olha, minha gente, eu tenho que rezar uma missa ali e eu preciso que vocês me acompanhem. E jovem topa tudo, né, gente? Ainda mais se o padre chama, vou para lá. Menino, falei: não, olha, eu não tenho experiência nessas coisas. O que eu tenho familiaridade é com a Santa Missa. Então vai ter a ser a Santa Missa. Levei tudo direitinho. Comecei a rezar a Santa Missa. Em um determinado momento, começou aquele negócio lá, menino. Quando eu olho para os meninos para rezar para mim, cadê a turma? Todo mundo tinha, me deixaram sozinho. Pois é, mas aí eu falei: oh meu Deus, eu não tenho essa experiência, Jesus, Senhor, por favor, eu preciso da sua luz, eu preciso, mais do que luz, eu preciso de coragem mesmo nesse momento. Aí eu fui e falei, eu comecei, e tive a coragem assim, de olhar nos olhos dela, eu vi que não tinha nada de anormal. O olhar era de susto, assim, né? E aí eu fui conversar com ela, Deus me deu uma capacidade até hoje de conseguir assimilar certas coisas só pelo olhar, sem falar. E aí eu pedi o marido dela: o senhor pode dar licença um pouquinho? Porque eu acho que ela quer confessar. E ela foi confessar. E na verdade tinha nada de demônio. Ela tinha estourado o cartão do marido dela, estava com medo de revelar e estava dando aquelas crises lá que não tinha nada a ver com o demônio. Para dizer, minha gente, quem inventar isso aí lá em casa não vai colar mais não, viu? Para dizer que nem tudo vem do demônio. Tem coisa que a gente inventa também. Porque o ser humano é mestre na arte de inventar as coisas. Se não tem um problema, dá um jeito de inventar. É claro que tem as investidas do mal. Existe naturalmente, sim, claro. A dimensão espiritual, ela é exigente, ela existe. Mas algumas coisas a gente inventa também. E o povo de Deus precisa ser um povo maduro, como Maria. Um povo inteligente, como Maria. Um povo que se liberta do infantilismo religioso e começa a olhar as coisas com olhar de águia, como fez Cristo. Então, confiança em Deus. Peça a Nossa Senhora para te envolver sempre com o manto divino, com o manto sagrado. Minha mãe mora lá no interior do estado da Bahia, e eu falo com ela todo dia, e ela sempre usa essa expressão assim: meu filho, olha, que Nossa Senhora te envolva sempre com o manto sagrado e te livre de todo o mal. E nós precisamos também desejar para os nossos, que Nossa Senhora os envolva com o manto divino, protegendo-nos de todos os males, que não são poucos, mas quem é que pode com o manto de Nossa Senhora, gente? Ninguém. Ninguém pode. Então, eu sou assim, apaixonado por Nossa Senhora. Eu sou assim, louco de amor por Nossa Senhora. E vou lhes dizer rapidamente como que esse amor por Nossa Senhora aconteceu. Minha vocação é tardia. Eu era um advogado. Agora não sou mais não, sou padre. E eu me lembro que durante o tempo da faculdade,
de uns freis franciscanos na paróquia São Francisco, lá no setor universitário, e eles tinham um trabalho pastoral de visita ao Hospital Araújo Jorge. E eu ia muitas vezes lá, aliás, fui muitas vezes, mas eu conheci esse trabalho com eles. E na época eu não tinha, embora tivesse fé e amasse a Deus, mas não é que isso estava bem formatado dentro de mim ainda. Quando você é jovem, às vezes a gente não tem aquele juízo ainda, aquele amadurecimento que é necessário para essa caminhada de fé. De modo que quando eu vejo alguns jovenzinhos assim, eu entendo e procuro caminhar, exortar, mas sempre com amor. E aí eu chego lá no hospital Araújo Jorge, e lá encontrei uma criança que estava fazendo um tratamento oncológico, e aquela criança tinha 8 anos. Estava assim, tinha feito o tratamento, estava sem cabelo, e o menino, saímos visitando assim os leitos, e o menino pediu justamente para ensinar a rezar o terço. Nessa ocasião, eu morava na mesma casa do meu padrinho, que era padre, mas meu padrinho, ele nunca cobrou nada de mim, nunca exigiu, nunca me forçou a nada. Ele sempre falava de Deus, mas nunca me pediu para ser padre. Não, eu amo você como meu afilhado. E esse talvez foi um dos amores mais assim verdadeiros que eu encontrei na minha vida, porque me amou com gratuidade, sem cobrar, sem impor vocação em mim. Porque vocação quem dá é Deus, né? Deus é quem chama, não é ninguém mais além de Deus e de Nossa Senhora. E o menino chamou para rezar o texto. E quem disse que eu sabia os mistérios, meu Deus do céu? Não sabia os mistérios. Mas eu falei, não, mas eu vou aprender. E eu fiquei tão sensibilizado, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu tenho um coração muito assim mole, eu sou muito assim. Mas também quando precisa dar uma sarrupiada, eu sei também. Mas o que acontece é que eu fiquei sensibilizado e voltei lá para rezar com esse menino, uma vez na semana. Mas um belo dia eu cheguei lá e esse menino tinha acabado de morrer. E eu fiquei tão assim, triste, porque eu ia lá sempre rezar sozinho. E aí a mãe estava me esperando, porque se via que era uma família muito assim carente, e eles viviam lá no Tocantins, naquela região do Bico do Papagaio. Eu sei que é Bico do Papagaio porque eu me lembro, mas eu nunca fui lá. Mas imagino que seja longe, pelo menos pelo mapa é bem longe. E aquela mãe falou assim, eu estava te esperando. Eu estava te esperando porque antes de morrer meu filho falou assim para mim, agradeço o Carlos para mim, porque ele veio rezar aqui comigo, mas sobretudo agradeço aquela mulher que vinha sempre com ele rezar comigo. Eu nunca fui lá com ninguém, com mulher nenhuma. Então eu entendi que eu caminhava com Nossa Senhora. Pode parecer uma bobagem para quem não tem fé, quem não acredita, e eu respeito totalmente. Não faz a menor diferença se alguém acredita ou não acredita. Mas eu acredito porque isso me levou ao sacerdócio e mudou completamente a minha vida. E eu já vou celebrar já 18 anos de sacerdócio, graças a Nossa Senhora da Assunção. Então vamos rezar com fé, confiando nas mãos de Nossa Senhora a nossa vida. Peça a Nossa Senhora para te erguer, para te abençoar, mas sobretudo nessa noite, para envolver você, sua casa, seu matrimônio, sua vida com um manto sagrado. E por isso nós vamos cantar com fé, com todo o coração, tomando posse da palavra do Senhor, da presença materna de Maria, nossa mãe. Tenha fé, confia, entregue a sua vida nas mãos do Senhor.
Cante. Eu te levantarei, eu te levanto, filho amado, filho querido. Solte a sua voz e cante. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levanto, restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Agora rezem comigo. Senhor Jesus, quero te pedir a bênção. Quero te pedir a bênção sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha casa. Minha Mãe Santíssima, minha Mãe Santíssima, a Senhora também sabe tudo. Também sabe tudo. Sabe das minhas necessidades. Sabe das minhas necessidades pessoais, profissionais, familiares. Eu peço que a Senhora cubra tudo. Que a Senhora cubra tudo com o seu manto divino. Com o seu manto divino. E agora, no silêncio do seu coração, pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção, faça sua oração, pedindo que ela cuide de todas as coisas. Senhor Jesus, te peço pela intercessão de sua Mãe Santíssima, por todos aqueles que estão aflitos, desanimados, tristes, aplacai as tristezas daqueles que estão tristes, enxugai as lágrimas daqueles que choram, que todos sejam revestidos da sua graça, da sua bênção e da sua proteção. Minha Mãe da Assunção, tão querida, tão amada, tão especial, tão atenta, olhai com carinho e ajudai o teu povo a erguer-se do chão. Não permita, Mãe querida, que esse teu povo viva desamparado, mas que encontrem também na Senhora a segurança, o amor materno, a força e a fé de que tanto precisam. Eu te levantarei, as vozes, eu te levantarei. Filho querido, mais uma vez as vozes, eu te levantarei.
restituirei vocês. Restituirei. Restituirei, restituirei tuas forças,